Chegou a hora, né? Chegou a hora. Você vê, ó, o Corinthians desorganizado, fora de campo e com o time voando, jogando por música. Que isso? O Palmeiras, Que horas? organizado, fora de campo e jogando mal. Ah, Pedro, eu adoraria que sua tese Gostaram fosse- desse recorte? Adoraria. Você foi bem agora, Gostaram mandou desse bem. recorte? Você mandou bem. Né? Diferença entre as equipes, né? Alguns querem a bola, né? Querem Então, o futebol, Corinthians ali, sabe? ó, o ritmo ganhando, América de Natal, taca, Toma. 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 2x1, tranquilo. 2 a 1 Diretoria pegando 2 a 1 tranquilo. tranquilo. 2x1 tranquilo. E o time blindando a E diretoria. o time blindando a diretoria, deixa que a exatamente. gente apaga esse fogo. Aí você vê o Palmeiras escândalos, né? Escândalos Mal dentro no de campo. Paulista esse ano. Ganhou porque não tinha ninguém mais pra ganhar, ganhou pô. porque assim, o Isso é Texas vai verdade. provar ainda algumas coisas. Tem que esperar um pouco. Alô, Texas. Palmeiras mal. Aí, Copa do Brasil quase caiu. Não, Quase e caiu. O adversário daqui de São Paulo viajou pouco. O Corinthians foi até Natal. Ganhou lá. Entendeu? Contra tudo e Libertadores contra e o Palmeiras, todos. aquele jogo de Independente Del Valle que virou 3x2. Tem que investigar isso Tem aí, que investir, cara. exatamente, Entendeu? exatamente. De última hora. E o Corinthians... Nossa, tá só pedrada. Não Vamos aproveitar, ó. A Vai de Bet emitiu a nota falando que quem chegou pra negociar com o Corinthians foi um agente intermediário. Agente intermediário, até onde eu sei português e entendo, não é muito, mas um tantinho, o agente é uma pessoa. Sim, Né? Senão ela diria uma Claro. agência ou uma empresa intermediária. pode ser. Né? Imagino eu. Porque nessas notas a gente tem que ficar meio preso a essas palavras. Claro. Então foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para o patrocínio Master e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio, ou seja, é um agente. Aí vamos lá, que nessa história tá todo mundo passando a mão na cabeça da Vai de Bet. Tá tudo bem você pegar um cara do nada na rua que você não conhece, ou que, enfim, alguém te apresenta, mas você não vai atrás de uma credencial dele, é um agente que... Como é que você imaginou que ia pagar o cara? Ou o Corinthians ia pagar o cara, enfim. Algumas dúvidas, mas tudo bem, vamos lá. Aí a gente avança. O que é estranho? A Vai de Bet confirmou que o Alex Cassundé, que é um intermediário, não tinha o contrato de representação com a empresa. É aquilo que o Pedro Ramiro tá ouvindo já, aquilo que a gente falava. De ou você tem um contrato, ó, eu sou um representante oficial, sou agência oficial da Vai de Bet, ou, assim, um documento, que é a tal da carta de credenciamento, que ela é pontual. Credencia, ó, o Alex Cassundé pode negociar isso X dias, alguns dias, pra mim, pra um patrocínio Master e em ponto. Ah, mas intermediário é normal. Sim, gente, o intermediário é normal, isso é de praxe, é comum. O que é estranho é a empresa do Alex Cassundé receber a grana, recebe 700 mil, depois recebe outros 700 mil e repassa para a empresa que é a Edna, é uma das sócias e que, enfim, a Edna nem estava sabendo. E aí é assim, poxa, o agente... Sabe, é tanta coisa para explicar que não tem como... Já vi torcedor corintiano, o Ramiro, falando, isso aí... O Juca Kfouri, que lançou esse furo, tentou acabar com a gente quando a gente caiu, agora quer acabar com a gente e botar um tumulto. Cara, você não ia se perguntar também se fosse uma empresa sua, algo interno, pagamento para empresa que não tem número confirmado, que a sócia não sabe que é sócia, primeiro tinha o intermediário, depois não tem intermediário. Enfim, de novo, nós temos mais perguntas do que respostas, Pedro Ramiro. Fala, Marcelo, um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado à Rádio Bandeirantes. Eu já te respondo uma pergunta que você me fez essa semana sobre o tal do certificado, se o Corinthians tinha o certificado para poder levar em conta a negociação com a Vai de Bet. A resposta é não tinha o certificado que garantia que a Vai de Bet é seguridade e tudo mais. Essa é uma informação. A outra... Mas isso, Ramiro, desculpa só. Essa carta que você está falando é a carta de, vamos lá, credenciamento que a Vai de Bet poderia negociar e pediu, ou é uma outra coisa, é um documento atestando, assim, é um background, como é que chama? É uma checagem de antecedentes ali da Vai de Bet. O que eles não tinham, só para ficar certinho aqui? Não tinham nada. Ok. Eles não tinham nada de certificado, não tinha nada
envolvendo esses valores, essa situação toda de que certificasse, na verdade, que a VaiDebet poderia ter uma certa segurança. Nenhum documento, não tinha nada, aliás, no início nem contrato tinha entre VaiDebet e o Corinthians. E a verdade é que a PixBet também poderia aparecer no meio do caminho, com um contrato até articulado pelo Duílio à época, com valores que podem se aproximar ao que o da VaiDebet tem hoje. E aí entra o Cassundé que é o intermediário no meio disso tudo. A grande dúvida é, quem de fato é o Cassundé no meio dessa história? É um cara importante, é um cara que aparece como uma pessoa que poderia ter ajudado o Corinthians, que poderia ter trabalhado com uma boa vontade? O que muitas pessoas acreditam, até de dentro do próprio Corinthians, é que não. E que, inclusive, ele tem, sim, uma ótima relação com o Sérgio Moura. E ele tem, sim, uma ótima relação com o Sérgio Moura. Inclusive, ele trabalhou com o Sérgio Moura em algumas funções diferentes. Em algumas funções diferentes em redes sociais, um trabalho de redes sociais indicado pelo próprio Sérgio Moura. Só para explicar, então, o que aconteceu ontem envolvendo o Rosalá Santoro. O Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians, ele estava certo, estava decidido que ia deixar o clube. Ele, inclusive, depois da declaração do próprio Augusto Melo, num podcast, em entrevista ao Cross, ele disse, o Augusto Melo tentou tirar de uma situação o Marcelo, que é um dos responsáveis, um dos braços direitos ali do próprio Augusto Melo, e deu a entender que o Rosalá Santoro tinha autorizado e assinado a intermediação do contrato com a VaiDebet, o que não é verdade, porque como a própria matéria do Juca Kfouri diz, o Rosalá estava em viagem à época, ele não era nem autorizado a isso. E até o que eu tenho de informação é o seguinte, esse tipo de ação era muito comum com o Marcelo, braço direito do Augusto Melo. Isso acontecia várias e várias vezes e isso irrita o próprio Rosalá Santoro. O Rosalá Santoro fica revoltado, pede uma reunião com o Augusto Melo e se reúne com a cúpula dele do Movimento Corinthians Grande, que tem aí o Fabrício Vicentim, diretor adjunto da base, tem também o Fernando Alba, diretor adjunto de futebol. Eles fazem essa reunião por volta de 7 horas da noite, 1 hora dura essa reunião, e eles estavam certos de que iam pedir todos demissão, mas o Augusto os convence de permanecer no Corinthians, menos o Fabrício Vicentim, que é o diretor adjunto da base, que pede para deixar o cargo por problemas pessoais. Eu conversei com o Fabrício, ele falou que estava mais atarefado com algumas situações e tudo mais. Então é isso que acontece no Corinthians nesse momento. Rosalá Santoro permanece, o Fernando Alba também, mas hoje, só para encerrar até sobre esse assunto e devolver para você, Matéria, hoje o Felipe Isabella, um grande líder do Movimento Corinthians Grande, solta uma nota dizendo que diante de tudo que tem acontecido no Corinthians, a decisão do Rosalá e também do Fernando Alba foi decepcionante, porque ele esperava que eles desvinculassem o próprio Movimento Corinthians Grande, aliás, do Augusto Melo, por entender que essa situação envolvendo a VaiDebet tá de algo de muita desconfiança. É muito estranho, porque assim, você tem um cara que vive de comissão, quem aqui conhece alguém que vive de comissão? Você que tá em casa, enfim, ou o próprio do Vale, Miliose, o cara que vive de comissão, para ele fazer esse tipo de negócio, para ele costurar um negócio desse, começa assim, ele tem que pensar, como eu vou me tornar imprescindível numa negociação e como eu vou garantir que eu vou receber o dinheiro? Então, primeiro, uma carta de credenciamento, botando na mesa que é você que está intermediando. Depois um contrato escrito, ó, o valor é X, a comissão é Y, a comissão é minha. Cara, não é estranho você ter um cara que, enfim, intermediou e não tem nada disso? Ou se tem e não quer mostrar? É isso que me causa estranheza. É isso que eu acho complicado. E como que assim, cara, o Corinthians pagou 700 mil, as 2 vezes pro Cassundé, pro Cassundé, num intervalo pequeno de tempo, sem ter a prova. Tudo bem que aí muita gente vai falar, mas tem a questão da confiança, o cara é de dentro, o próprio diretor financeiro ou o presidente viu que foi ele que negociou. Sim, mas como o Corinthians se blinda disso, de saber que tá fazendo negócio com cara limpo? Num exemplo, se tivesse essa documentação, o Corinthians tava, olha, é o seguinte, tá aqui, ó,
o Cassundé intermediou, a empresa dele é esse, a gente verificou, a empresa dele bate, é boa. O que ele vai fazer a partir de agora, aí é o problema dele. Não fizeram nada disso. Não tem nada disso. É estranho, não tem um documento. Não tem nada que comprove que, enfim... De novo, o pagamento de 700 mil, depois 700 mil, comissão girando em torno de 25 milhões, ok. Aliás, com nota errada, viu? A nota errada. A nota desse pagamento, ela não poderia ter sido assumida, até com relação à história do KNAI e tudo mais, você entende muito bem disso aí, Marcelo. Aí, ó. Essa nota não poderia ter sido emitida inicialmente. Então, vamos lá. O que o Ramiro quer falar do KNAI, só para deixar claro. Cada empresa, eu sei que abre uma empresa que tem um CNPJ, ela tem as modalidades de atuação dela. Então, por exemplo, o cara que é autônomo e trabalha com jornalismo, ele não pode emitir uma nota, vamos lá, serviços de marketing, porque o cara não tem o KNAI, a não ser que ele englobe. O KNAI é um código, que você tem um código na empresa e a empresa pode ter 10, 5, um código, 3... que possa mostrar, olha, ela faz isso, isso, isso e aquilo, para regulamentar o que cada empresa faz. O que o Ramiro está dizendo é isso. O cara, então, emitiu uma nota de comissão, recebeu o dinheiro da comissão, só que por um modelo de atuação diferente. Infelizmente, para mim isso não é nem o maior da história, porque isso acontece no nosso país direto. A quantidade de gente que foi, porque foge de imposto, não estou falando que está certo. Obviamente a lei é a lei e está aí para ser cumprida. Você pode concordar ou não. Ah, mas é muito imposto, é pouco, enfim. Mas a lei é a lei. Então isso não é nem o maior dos casos, mas você vai vendo o Ramiro, Milhose e PDV como vai empilhando. Então é assim, nenhum processo é seguido. Não tem um documento primeiro para testar que a agência pode negociar. Não tem um contrato onde está escrito comissão repasse e data de quando vai ser paga essa comissão. Não tem um documento que ateste a segurança da empresa do Cassundé. Não tem absolutamente nada. Aí a nota fiscal emitida num KNAI errado. Enfim, isso parece uma empresa séria para vocês e uma nova gestão que quer fazer as coisas diferente? Não, e quando a gente fala assim, tá tudo errado no Corinthians, é muito fácil falar isso, mas quanto mais investigam e quanto mais, por exemplo, o Ramiro traz esses casos, essas informações de detalhes, né, Martélia? Porque dentro de tudo que aconteceu, isso é um detalhe mais um que mostra certo amadorismo, como as coisas estão erradas de fato dentro do time do Corinthians em vários departamentos, e isso é preocupante, cara, preocupante pro torcedor que, enfim, começa a desacreditar, né, começa a ver que a torcida dele não adianta muita coisa. Começa a dar razão do que o Rubão falava, né? O Rubão citava essa coisa da intermediação, que era uma suspeita muito grande, a falta de transparência pode ter sido também um dos motivos dessa saída do Rubão, essa insatisfação dele no meio do caminho. E teve gente que falou, mas, nossa, o Rubão só tá falando mal porque saiu do Corinthians. Concordo, não vou mentir, concordo. A gente não sabe o que ele faria se ficasse no Corinthians, se ia começar a escancarar, porque aí tem um jogo que chama politicagem. Na política, não de política governamental, mas de você ser um cidadão político na sua empresa. Então, obviamente, ele ia segurar. Aí tem gente falando, nossa, que estranho, ele saiu e começou a falar mal. Cara, o cara saiu mordido, O cara saiu mordido, tava vendo um monte de coisa errada, ele tem o direito de falar mal, infelizmente. Ou felizmente ele pode falar mal. O tempo talvez está inocentando o Rubão, no sentido... Mas tem torcedor que fala, mas e se o Rubão ficasse 3 anos, ele ia ficar acobertando? Não sei. Não, assim... Mas se ele tivesse hoje, ele ia estar sendo questionado também. Me parece, assim, aqui eu já até critiquei o Rubão na saída dele e tal, por algumas questões. Até pensei, bom, então quer dizer, ele só tá tirando porque tiraram ele? Mas me parece que o fato do Rubão ter se incomodado com todas essas questões forçou uma saída dele do Corinthians. Perfeito. Aí eu acho que a gente tem que dar atenção pro Rubão. Não, eu também acho, porque aí essa história... Agora, o Rubão pode dar entrevista, né? Porque falta ele dar uma entrevista e falar mais sobre esse assunto, que é interessante, né? Engraçado, né, que pra diretoria escancarar esquema de possível, né, desvio é manchar a imagem. Agora, quando começou a negociação e não seguiu nenhum processo e não fez as coisas limpas, ninguém pensou, né? Peraí, vamos dar um passo atrás, vamos devagar, vamos fazer a documentação, senão isso aqui pode manchar a nossa imagem. Não, é só se alguém fala. A mancha a mancha é só se alguém falar. Só mancha a imagem se alguém falar. Se a gente fizer aqui na surdina e ninguém falar nada, aí não tem problema. Não é bem assim.
Não é bem O assim. tapete lá do Parque São Jorge nem encosta no chão, de tanta sujeira que empurraram lá pra baixo. E a mensagem do Adailton Moraes é interessante, porque, cara, ele fala de uma coisa que eu também tô sentindo no Augusto Melo. Todos os discursos dele, ele fala, estão tentando jogar tudo contra mim, todos contra mim, e não sei o quê. Você tá Só que fazendo ele tá isso, jogando é. contra ele mesmo em algumas decisões.